Meus amigos, nós paramos num ponto em que nós estávamos falando sobre a segunda parte da pergunta 621, que fala, esqueceu e desprezou. E aí um amigo agora veio lembrar, mas se esqueceu é porque já tinha esse material. Aí eu falei assim, esse que vai ser o tema da segunda parte. Muito bem. Então, a nossa segunda parte é agora falar da queda em si. Evidentemente que não tem, como nos lembra bem o nosso querido amigo daqui de Franca, o professor Paulo Barreto, não tem como a gente entrar no absoluto e analisar lá de cima, né? Nós temos que partir daqui de baixo, do relativo, e tentar, por comparação, por imagem, entender o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, isso dá para captarmos. Se formos refletir bem, aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência, né? Então, ela está na minha capacidade de dizer eu e ter lembrança e ter conhecimento de mim mesmo, consciência. Muito bem. E se você esqueceu, significa então que você tinha a lei de Deus. Então os espíritos, inclusive, já tinham colocado certo. E Kardec fez a prova dos 9. Aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Mas como? Então por que precisa haver missionário? Esqueceu e desprezou. Então ela está na consciência? Tá. Ela ficou o quê? Inconsciente. Gerou uma doença. Por isso que em psicologia, né, quando você pega Carl Gustav Jung, ele fala do consciente e do inconsciente. Mas repare que é uma coisa só. É uma estrutura só. No fundo, a parte que ficou esquecida é muito maior do que essa agora que nós lembramos. Então, qual é a imagem que Jung faz? Ele dá para a gente essa imagem de um iceberg, imenso iceberg, que é a parte que está oculta debaixo da água. E aquela pontinha que está do lado de fora, que é a menor parte, é o que você já lembra agora, é o que você lembra. Tem uns iceberg, que pelo lado de fora, uns maiores, outros menores. Isso significa, tem uns que já lembram mais, outros lembram menos. Mas aquilo que está lá embaixo é o inconsciente. É aquilo tudo, aquele volume imenso que você esqueceu. E que agora você está num processo de recordar. Olha como é que nos fala Platão. O que é aprender? Vocês lembram? Aprender é recordar. Acordar, de novo, recordar. Acordar, lembrar, trazer de volta, trazer à tona. Por isso que em psicologia se usa muito, por exemplo, lidarmos com os atos falhos, né? Então a pessoa lá está, ela contando o problema dela, ela tropeça numa palavra ela engasga, numa ela tosse, no outra ela troca de nome, né? Ela está falando do filho, mas ela só usa o nome do marido. Aí, houve uma troca aí, né? Houve uma troca. Então a gente pode ver que ali tem um nódo, tem um complexo, tem uma enfermidade, tem alguma coisa que está energizado, que está bloqueado. Então tem que soltar, tem que distender. Aí a pessoa então toma a lembrança daquele ponto. Naquele ela é esclarecida. O inconsciente também conversa com a gente. O que faz a ponte com o inconsciente, diz Jung, para o homem é a ânima, na mulher é o ânimos. Então nós temos uma ponte que conversa. E ela conversa muito com a gente no sonho. Então ela traz imagens para a gente no sonho, mas só que o inconsciente, ele fala com a linguagem lá, que nem os egípcios, que falavam na linguagem do hieroglifo, que está tentando lembrar a linguagem lá do planeta dele de origem, não é isso? Tanto que eles trouxeram a escrita para a gente, né? O primeiro povo a trazer a escrita, mas eles estão tentando lembrar de como que era a escrita lá no planeta dele.
Mesma coisa o inconsciente, ele quer falar com a gente, mas não tem palavra aqui no nosso consciente. Olha o André Luiz, eu quero falar para vocês sobre o corpo mental, mas não tem palavra. Então vou utilizar o que a teosofia trouxe da Índia. Eles já pensaram nisso há milhares de anos. E que vem da onde? A sabedoria da Índia. Também lá dos exilados. Né? São as grandes sabedorias. Então, como não tem palavra aqui, ele conversa com a gente por imagem. Então o inconsciente conversa com a imagem. Eu sonhei que eu estava num navio. Eu sonhei que eu estava num carro. Ora, o que é isso? É o destino. O seu destino. Então você sonhou de como deve ser o seu destino. E ele traz uma imagem. Ele tem que buscar uma imagem para representar uma ideia. Então tudo aquilo que foge da nossa concepção, que é a lei que eu esqueci, e eu quero discutir aqui, engraçado que eu quero trazer para a razão, né? Tem que provar, né? O corpo fluido tem que provar a queda com a minha razão. Ora, que já diz lá o Gênesis de Moisés, no capítulo 3, versículo 15 e 16, que rasteja comendo pó da terra. É uma coisa superficial. Pietro Baldi diz que a razão é superficial. Ela não é nem volumétrica, olhe bem. É superficial, ela é bidimensional. Está baixo. E eu quero reduzir de tal forma, entender com essa linguagem. Sem a intuição. Então, tudo que a gente fala sobre o corpo fluídico, sobre queda, e não tem coisa de ser diferente. É tudo uma imagem, é uma projeção. O Baldi teve de falar de bolinhas brancas, bolinhas escuras, e aí são imagens, porque não tem como falar. Tudo aquilo que está além da lei que você conhece, mas depois que você descobre a lei, aí descobriu, aí muito bem, aí ela baixou para cá. Mas isso significa que você subiu. Toda vez que você descobre uma lei, você não fica mais no mesmo patamar, você fica mais adiantado. Então agora a gente tem que lembrar, e o que a gente esqueceu é o infinito. Nós esquecemos o infinito. Porque o que nós sabemos é muito insignificante. E quando você recordar, você só vai lembrar, vai trazer à tona aquilo que você já tinha. Então a palavra esqueceu, da pergunta 621, mostra a sua doença, que é a doença da ignorância. Então aqui no planeta nós fomos criados assim. Quem nasceu aqui nesse planeta, a referência desse planeta é a ignorância. Que ignora, não está falando mal, não está desprezando a pessoa não. Né? Só que ignora, não tem ciência. Repare que a pergunta ainda fala isso, sem ciência. Não tem ciência, não tem o conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esqueceu. E agora tem que lembrar. E como é que vai lembrar? Gradativamente. Se a gente pudesse mergulhar lá nesse inconsciente, nesse iceberg, e descobrir ele inteiro de uma vez só, mas não é assim que é o conhecimento. Se ele abre e vem numa erupção tudo ao mesmo tempo, uma explosão vulcânica, nós não suportaríamos. Por isso que a doutrina espírita fala de forma tão maravilhosa, que as revelações são progressivas. Não pode vir tudo de uma vez. Pode vir tudo de uma vez. Então, quando você fala de uma obra de Rustem, eu boto lá no prefácio do meu livro História de Rustem, que é de 1985. Eu boto lá no prefácio, né? Li, estou lendo, reli, continuarei lendo. Está lá no prefácio. E assim não é só com Rustem, tem que ser com toda a obra. Você tem que ir se abrindo até chegar a um ponto de uma saciedade. Até chegar a um ponto de uma saciedade. Então o conhecimento, a revelação, ela é progressiva. Ora veio Kardec, olha como diz Rustem. Né? Olha como diz Bezerra de Menezes, que nós mostramos antes. Por isso que eu troquei a palestra. Né? Rustem confirma o que Kardec falou. Mas vai além desse. Ele não está dizendo, que a gente gosta de dizer assim, Kardec confirma isso. Ele não fala assim.
Ele falou o contrário. Rustem confirma o que Kardec falou. Mas vai adiante, porque já estávamos mais preparados. Já tínhamos o livro dos Espíritos e o livro dos Médios. Que ele disse, estuda esse, aí você pode ir além. E aí trazer esse conhecimento de volta é gradativo. Não é um seminário. É aquilo que eu estava lembrando para vocês. Né? Não é você fazer um curso universitário e ganhar um diploma. Se aqui a gente desse um diploma, eu já estou formado nisso. Não está. E tem que... E outra coisa, e mesmo lendo Rustem, mesmo lendo Pietro Baldi, não é ali que vai estar. Você tem que ler, analisar e tal, e depois tem que parar. É aí que vai funcionar a sua intuição. Por enquanto que não funcionar a intuição em você, você não sabe o Baldi e o Rustem, ou outra obra. Por quê? Olha como diz Einstein. Penso 99 vezes, paro de parar, me vem a resposta. Então você tem que suar. O professor Alberto Roden tinha uma frase que ele gostava muito, né? É necessário muita transpiração para você chegar à inspiração. Então tem que transpirar muito, aí depois sossegar. Aí ela ser vida em você. Por enquanto que aquilo não for vida em você, e aí isso se chama intuição, você é só um estudioso da obra. Aí ela fica viva em você, aí você começa a ficar besta com o Rustem, com o Pietro Baldi, fala com um pedaço na intimidade, porque ele entrou em você, ele já é tua vida. Por isso que Jesus fala que a doutrina dele, as palavras dele tem que ser comida, tem que ser digerida. Você come algo e o que acontece? O organismo ele faz a digestão, transforma aquilo em caloria, em energia, em vida, que vai passear por todo o teu organismo. Então, a palavra de Jesus tem que ser vida. Quando Jesus multiplicou os pães e ficou um grupo lá querendo comer pão, eles ficaram tomando conta do barco. Jesus foi orar, mas foi lá no alto do monte. Aí eles dão um trabalho tremendo, esse negócio de subir monte. Aí eles ficaram só tomando conta do barco. E Jesus foi lá para o alto do monte orar. E os discípulos foram embora. E eles não foram atrás dos discípulos, porque discípulo não multiplica pão. Eles ficaram ali tomando conta do barco, que ele vai ter que voltar. E aí Jesus resolveu fazer um caminho diferente. É isso. São leis que nós não conhecemos. Ele veio de com um barco. Olha na cabeça da pessoa, olha o natural. Ele vai pegar o barco. Basta eu tomar conta. E eu quero fazer de Jesus a minha referência. E Jesus foi andando sobre as águas. E eles procuraram, Jesus não apareceu, vamos ter que procurar. Aí eles entraram no barco e remaram. Aí eles foram atrás de Jesus. Quando chegaram do outro lado, Jesus estava lá com os apóstolos. E eles chegaram e disseram, mestre, como chegaste aqui? Aí Jesus ia responder. Mas antes de responder, também eles não estavam interessados. Né? Sei lá, esse cara é doido. Como chegou aqui, também não me interessa. Afinal, o que eu quero é pão. Olha que é o primeiro instinto básico de Darwin. É o instinto mais primitivo. Comida para a sua sobrevivência individual. Isso é Darwin. Só o segundo instinto qual é? Sexo. Para a sobrevivência da espécie. Mas antes da espécie sobreviver, você quer sobreviver. É o básico. Nós estamos falando da necessidade básica. Se vocês pegarem o grande pensador Abraham Maslow, na sua pirâmide, na pirâmide Maslow do desenvolvimento pessoal, na base da pirâmide, não é a autorrealização, na base da pirâmide é necessidade fisiológica. E eles tinham uma necessidade fisiológica, comer. Aí na hora que Jesus ia explicar ou não, que eles fazem a pergunta, eles logo falam, queremos o pão, Senhor. Quer dizer, se você for falar alguma coisa, a gente vai falando, já comendo aqui, já vai garantindo aí. Então me dá pão. Aí Jesus foi para frente deles e disse assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aí ele falou, esse tipo de pão eu não quero, como é que nós vamos te comer? Também não quiseram pensar. E resolveram nivelar Jesus. Qual é a frase que está lá? Você é louco. Viraram as costas e foram embora. É assim que a gente faz. O Rustem não é igual, Pietro Baldi não é igual, aquele pensamento não é igual. Como é que os nossos irmãos das outras religiões falam de Kardec? É louco, é obsidiado. O que é um obsidiado? Um louco. Todo mundo que era louco era chamado de obsidiado. Generalizou a palavra.
Necessariamente os irmãos das outras religiões não estão pensando no capeta, não. Estão pensando, é um louco, um desequilibrado. E todo desequilibrado também tem capeta. Eles generalizam. É assim que eles fizeram com Jesus, não era do universo deles. Aí Jesus vira para os apóstolos, que estavam com o olhão, ouvindo aquilo, que ele era o pão vivo, que tem que ser comido, tem que ser digerido. Aí ele pergunta, e vocês vão me deixar também? Aí Pedro resolve tomar a palavra e falou assim, Senhor, olha que coisa espetacular. Outra frase fantástica de Pedro. Como aquela outra, tu sabe todas as coisas, olha no teu coração. Agora ele fala uma outra coisa. Senhor, para onde nós vamos se tu tem a palavra de vida verdadeira, de vida em si mesmo, que as traduções botam vida eterna, e que a tradução é vida imanente, ou melhor, vida em si mesmo, vivente. Você não precisa de nada para sobreviver. Você é a própria vida. Você não é dependente, nós somos dependentes. Se você não comer, não beber, lembra disso, Felipe? Eu preciso de comer e beber para sobreviver. Então, é necessário. Nós somos dependentes disso. Se a gente não fizer isso, a gente morre. Olha os meninos da caverna da Tailândia. Ficaram fazendo meditação para pensar em comida. E bebendo a água que pingava. E a água ainda é mais grave do que a comida. Demora mais, você fica menos tempo sem água. É importante. Então essa é a necessidade. Para onde vai? Para onde nós vamos, Senhor? Se tu tens a palavra de vida, vida em si mesmo, nós queremos ter essa vida. Aí ele entendeu que ele tinha de comer essa vida. Aí foi aí que o Cristo entrou. Então, se é assim, o que dizem os homens de mim? Uns acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és João Batista. Esses são os homens. Coisas assim, né? Será que ele podia ser Jeremias? Podia, Jeremias já era reencarnado. Capítulo 1, versículo 5, quando ele estava jovem debaixo da árvore, o anjo apareceu para ele e falou assim, vem pregar, Jeremias. Ele falou, mas ainda sou um jovem, vem, Jeremias. Antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então, se isso pôde com Jeremias, pode ser com Jesus. Mas compararam o nível de Jeremias com o nível de Jesus, tem que comparar. Reencarnação é analogia. O Espírito se repete, a história se repete, porque o Espírito é o mesmo. Será que Jesus é igual? Tem que comparar com Jeremias, tem que estudar. E com Elias, podia ser? E com João Batista, será que pode? No mesmo espaço, o cara ser duas coisas ao mesmo tempo? Porque o João tinha acabado de desencarnar, foi na mesma época de Jesus. Então tem que pensar nisso tudo. Aí Jesus falou, bom, então isso são os homens. E vocês, o que vocês pensam de mim? Vocês. Aí Pedro mais uma vez tomou a palavra, tu és o Cristo. Quem é o Cristo? Aí nós vamos ver a história planetária. No caso dos judeus, a história bíblica. Olha, é o Senhor que está prometendo que virá, é o meu povo. Foi o primeiro pacto com Abraão, é a aliança. Aqui na aliança, aqui, agora, mês que vem, vai fazer 36 anos. Aí está aqui, Regina Lúcia. Tudo bem? Aí ele fez uma aliança com Abraão. Aliança com Abraão. Então, na aliança de Abraão é Jeová, você é meu. Ficou claro? Essa é a aliança. Uma aliança. Fizemos um pacto, um casamento. E eu te dou tudo, te dou terra, te dou as pessoas, nós vamos fazer até uma circuncisão no pênis, porque como eles achavam que era o homem que dava o sêmen, eles não viam da mulher sair o sêmen, então eles achavam que estava no homem. Então marca uma marca no pênis do homem, no menino, né? Todo menino, todo homem mesmo, os adultos vão fazer, mas depois começa a fazer nos meninos. Então, Abraão teve de fazer tudo que o homem teve de fazer. Então, para quê? Porque agora eu estou te dando a terra, né? A terra é minha. Agora todo mundo que nascer também é meu, porque vem da marca minha. Made in Jeová. Essa é a minha marca. Feito por mim. Feito com a minha autorização. Ninguém reencarna aqui sem autorização do alto. Está claro? A marca dele.
Fechou o pacote, essa é a minha aliança. Eu serei o Deus dele, ele será o meu povo. Agora eu virei aqui. E aí ele fala através de todos os profetas. Aí vem de Abraão, nós estamos 1.500 anos antes de Cristo. Aí vem Moisés, 1.200 anos antes de Cristo. Davi, 1.000 anos. Salomão, 900 anos. Isaías, 700 anos. Aí vai indo. Malaquias, 400 anos. Todos os profetas só falam de uma coisa, do Cristo. Peguem um livro de Mateus e vocês vão ver, todos falam, ele virá. Esse é o Cristo. O cara dessa grandeza. E ele comenta em Isaías, eu mostrei a frase lá, fui eu que fiz a terra. E aí você quer que uma mente dessa tenha que ficar aqui, e se ele entra num corpo desse, e a gente quer que todo mundo fique igual, tem que ficar esquecido, bloqueado. Aí chegou aqui, perdeu a capacidade dele. É que nem um camarada aí que diz que é filho do Chico, acabou de dizer num vídeo, que era bacana que toda vez que Jesus tinha dúvida, ele perguntava a João Batista. Bacana. Então João Batista que é o bom, né? Que esse não tinha dúvida para responder para Jesus. Eu vejo que as pessoas ficam tão limitadas que falam coisas assim, absurdas. Esquece toda a revelação. O que é o Cristo? Então uma pessoa que tem todas as leis, agora imagina, a gente fala assim, né? E depois vai tomar passe, tomar água fluidificada. Jesus fez a terra. O que é fazer a terra? Você sabe fazer um muro? Quanto que bota de proporção de cimento, de areia, de água? Como é que deve ser o tijolo e etc. Aí faz o muro, nivelar, plumo. Quanto que tem que ter de fundamento, de base, para o tamanho do muro, das colunas, quanto de ferro, quanto de pedra. Vai fazer um muro. Agora eu quero fazer a terra. Com todos o mar, com todas as vidas, com o desenvolvimento do vegetal, do animal, do mineral, a escala estequiogenética, a escala química, só no século XVIII que o Mendeleev descobriu, né? Que é muita limitação. É muita limitação. Os conhecimentos biológicos, né? Dos gametas, a multiplicação das células. E outra coisa, ainda se conhece muito pouco sobre isso. E já está tudo pronto. Já está tudo pronto. E ainda desenvolvendo. Ainda desenvolvendo. E aí uma mente dessa, olha o tamanho do que ele tem, lá quando a gente vai nesse iceberg, olha o tamanho que ele tem de volume de consciência, e você quer que uma mente dessa fique estruturada dentro da sua enfermidade, da sua ignorância. Não dá. Não tem lógica. Isso que é cor fluídico, isso que é queda. Num tema assim básico. Repare que nós não estamos indo para outra pergunta do Livro dos Espíritos, nós só ficamos numa. Então, eu falei para vocês que eu ia falar de uma lenda, e acontece que o evangelho gnóstico de Nicodemos, ele está dentro dos escritos ligados a Pilatos. Há toda uma tradição que Pilatos escreveu muito sobre Jesus e recebeu muito material sobre Jesus. Primeiro, é verdade, olhem bem, prestem atenção. Primeiro, ele não queria condenar Jesus. Por várias vezes ele disse, mas eu não vi erro nesse homem. Depois veio a esposa dele, a Cláudia Próculos, que disse assim, não se meta com ele, eu tive um sonho e é alguém espetacular, é alguém diferente. Não se meta, não se envolva com isso. Então ele já tinha essa informação. E aí ele vai e pergunta para Jesus o que é a verdade. Então ele fez essa indagação. E aquilo vai ser a própria busca dele. Né? Quando você faz o anagrama da palavra em latim, que é verita, o que é a verdade, se você muda a posição, é o homem que está na tua frente. Mas isso era demais para aquele momento. Então ele parou ali naquela pergunta e logo começa os questionamentos. Questionamentos, inclusive, que partiu do senador Publio Lentulus, que estava lá e que era a grande autoridade de Roma. Quando ele mesmo, o senador Publio Lentulus, e o Emmanuel confirma isso, que é o próprio Emmanuel, diz que ele escreveu para
o Senado e para o imperador a informação de quem era Jesus. Então, a informação, e contando a altura, cabelo, essas coisas de Jesus, que é a carta de Lentulus, né? Existe até um livro hoje publicado aqui em São Paulo, o nome é A Carta de Lentulus, um livro mais ou menos de umas 250 páginas, muito interessante, vale a pena ler. Mas a carta está aí. E dentro desse ciclo de Pilatos há muitas outras cartas. E como, por exemplo, tinha gente que tinha acesso a Pilatos, como José de Arimateia era rico, era senador, ele era do Sinédrio, ele era senador, e foi ele que deu o manto para botar no corpo de Jesus, e foi ele que foi lá a Pilatos para pedir o corpo, porque o corpo de Jesus pertencia a Roma. Ele era um condenado. É condenado na cruz porque ele é um gentio. Se ele fosse um romano, ele seria degolado. Um traidor romano é degolado. Jesus, como era um gentio, foi para a cruz. E a cruz acontecia todo dia, por isso que tinham mais dois ali indo com ele. José de Arimateia era alguém importante. Pilatos não ia receber ninguém que não fosse importante, né? Ele tinha acesso por ser do Senado, e por ser, mais que isso, diz o texto, rico, aí ele pede o corpo de Jesus. Pilatos se impressiona, porque já estava morto. Teve de certificar. E aí o Longino enfia a lança nele, né? O soldado indicado para fazer isso. Nós sabemos o nome, está no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Enfia a lança em Jesus. Nós estivemos lá em Portugal, visitando o templo em Braga, ligado aos personagens da cruz. E é espetacular depois que você sobe num bondinho, né? E você vai chegando no templo que fica lá no alto, que é o templo do bom Jesus, você vê um cavalo enorme, alguém com uma lança imensa, é Longinos. Uma imagem extremamente significativa, né? Que é o São Longuinho, esse que dá 3 pulinhos para você fazer algum pedido, né? São Longuinho. Isso que é a descida dos ideais. Isso que é a descida dos ideais, né? Até nós temos um grande compositor lá no Rio de Janeiro, que é mineiro, mas mora lá no Rio, né? Em que ele fala: São Longuinho, arruma um amor para mim, né? Os amores estão perdidos, né? Ele quer um amor. E o São Longuinho, ou Longinos, reencarnou como Pedro II, como está lá no livro Brasil, Coração do Mundo. Mas, voltando, ele pede autorização do corpo e o Senhor dá lá para o José de Arimateia. José de Arimateia também vai escrever sobre Jesus. Nicodemos era senador, né? Ele já tinha procurado Jesus na calada da noite, ele também era importante, era rico, era amigo do José de Arimateia. José de Arimateia leva o pano para envolver Jesus, que vai ser o sudário, e ele leva a mirra e a aloé em grande quantidade. Rico, levou em grande quantidade, num amor louco já por Jesus. Desde os questionamentos do capítulo 3, nós já estamos agora no capítulo 19 de João. Quer dizer, já tinha passado muito tempo. Aquilo fervia em Nicodemos. Então, esses personagens começaram a escrever. Muitas pessoas começaram a questionar o julgamento de Pilatos, como foi acontecido. Isso chegou lá em Tibério. E aí, então, o sumo sacerdote caiu no poder. Caiu. Então, Flávio Josefo, historiador judeu, diz que Caifás caiu do poder. Não que a família deixasse de ter poder, porque a família de Anás, que era o sogro dele, era poderosa. Já há muitos anos viu no poder. E era uma coisa importante ser sumo sacerdote, porque o órgão chamado bolso estava sempre funcionando muito bem, né? Então, ele cai do poder, perde a condição de sumo sacerdote, mexe-se na estrutura do templo, né? E também quem é exilado, e vai ser exilado nas Galhas. Interessante isso aí, na Galhas. Mas vai ser exilado Pilatos. E Pilatos vai fazer o quê? Isso, esse questionamento. E vai ficar como se fosse para acessar isso que havia sido perdido, e que ele estava interessado em saber. Que a lei de Deus, o que é a verdade. E ele queria acessar isso. Só que, extremamente confuso e não descobrindo, comete suicídio. E é interessante que depois vocês vão ver que a evolução funciona, ele reencarnou e evoluiu. Aí é aquele livro que eu mostrei ontem para vocês do
Eurípides Barçanufo, ele dá uma comunicação lá. Vale a pena olhar aquele livro, vale a pena estudar. Porque o Centro Espírita Vicente de Paula, como o Felipe falou, é livre. Cada um pode acreditar e seguir a corrente do pensamento que quiser. Só que nós descobrimos que e falamos ontem, que o mentor, o Vicente de Paula, aceita Rustem, né? Você é livre para pensar o que quer, mas sabe que o seu mentor acredita nisso. Segue esse princípio. Mas voltando, muitos escritos aconteceram naquela época. E esses escritos passaram a ser encadernados não em termos de capa, de espiral, mas encadernados no sentido de reunidos como textos do ciclo de Pilatos. Todos eles. E entre esses do ciclo de Pilatos, há um texto importantíssimo que é o Evangelho de Nicodemos. Coisas, até revelações sobre Zaqueu, mostrando que Zaqueu estava também lá na Santa Ceia, participando na Santa Ceia, e etc. Então, tem revelações interessantes. Mas uma dessas revelações é sobre Adão e a cruz. Agora vamos deixar esse evangelho e vamos passar para a época de São Francisco de Assis. Tem numa igreja em Spoleto, no alto da igreja, lá na cúpula da igreja, uma imagem da cruz, uma cruz com o Calvário. Calvário é cálcavo, é calvo. Calvário quer dizer calvo. É como se fosse uma pedra que lembra a cabeça careca. Sabe? Então, uma pedra que lembra a cabeça careca. Ela não pode ser, o Calvário não pode ser muito alto. Ele era baixo. Porque se fosse muito alto, o povo não via. Tá certo? E o povo tinha de ficar de longe, e esse negócio de os apóstolos abandonaram Jesus, ficaram de longe. Não, é porque não cabia também no Calvário aquela gente. O Calvário está lá. É só ver. Pelas medidas também não cabia aquela turma toda, tá certo? Então só alguns foram autorizados. Veja como Maria teve de pedir autorização ao centurião para seguir junto de Jesus, como está no livro Herculano do Conde Rochert, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, nesse ciclo lá de Pilatos, e voltando, fala desse caso do Adão. Então, lá na cruz, lá no alto da cúpula da igreja, nós temos uma cruz, e a cruz está fincada na pedra, no Calvário. Pedra que a gente vê visitando lá a igreja. Então, está ali, ela está fincada. Mas o que tem embaixo da cruz aí, que dá para ver, a gente olhando o artista, um crânio. Por que ela está ali num crânio? E porque o próprio nome Calvário quer dizer crânio também, ou cabeça, ou crânio. Então, é isso. Na época de São Francisco, e repare que essa pintura, esse teto lá da igreja é da época de São Francisco, foi em Spoleto que São Francisco ouviu a voz do Cristo, volta para Assis, que lá será dito que você deve fazer. Naquele período, o livro mais famoso que existia era a Bíblia. Agora, a Bíblia, ela só tinha em latim, e mais ainda, só se podia ler a Bíblia nas academias ou nos templos. Não se tinha a Bíblia em casa. O livro mais popular naquela época se chamava Legenda Áurea. Esse era o livro mais divulgado na época, Legenda Áurea. Jacopo Varese é o nome do autor. É um livro enorme, ele tem quase umas 1000 páginas. Nós temos a oportunidade de ter uma edição desse livro em casa. E por que ele fazia sucesso? Porque ele contava a vida de tudo que era santo querido da época. Lá tem a vida de São Sebastião, tem a vida de São Jorge, tem a vida de São Cosme e São Damião, tem a vida de Santo Antão, e assim vai, de São Martinho, de Santa Cecília, e por aí fora. Ora, evidentemente que nós estamos em plena Idade Média, nós estamos no século XIII, e vida de santo era muito importante. Agora veja que para ser um livro agradável e ser um livro comercial, ser um livro que interessasse as pessoas, tinha de ter historinha, né? O negócio tinha de ter muita imaginação também, para poder ser rico de casos, para poder fazer sucesso.
Então aí nós chegamos nesse livro. Um livro interessante, porque é da época de São Francisco. Aliás, anotem, esse foi o primeiro livro a escrever, popularmente, uma biografia de São Francisco. Porque a primeira biografia de São Francisco, né, de Tomás Celano, foi feita a pedido do Papa para canonizar São Francisco. Então, uma biografia oficial. Mas essa não foi para o povo, assim, imediatamente. Não é isso? Foi para o Vaticano para ele analisar. Agora, aquela que é oficial, aquela que é popular, foi essa do Jacopo Varese. E daí? O que isso tem a ver? Ele conta uma lenda muito legal. Que quando Adão foi expulso aqui para a terra, ele ganhou uma túnica de peles, quer dizer, um corpo, e deixou de habitar a veste da inocência. Então ele está aqui, e o tempo passa, ele ficou muitos anos aqui, né? Morreu bem velhinho, e quando ele ficou doente, ele já tinha um terceiro filho chamado Sete. O primeiro filho foi Caim, Caim matou Abel, Caim casou com as mulheres daqui, e veio um terceiro filho, que ele teve com Eva, chamado Sete. Gente, isso eu não estou dizendo que a história é essa não, né? Isso é argumentação de muita coisa de lenda, tá bem? É lógico que toda lenda tem um fato histórico por trás, mas ela é narrada em forma colorida, né? O colorido é que não faz parte. Muito bem. A fotografia em preto e branco é que é verdadeira. Então vamos lá. Então o Sete ficou muito preocupado com o pai. Ele gostava do pai, não queria que o pai morresse. Começa essa coisa da morte, né? Mas por que tem que ficar aqui? Essa é uma reflexão. Por que ficar aqui? E que o Vicente de Paula, nós falamos que tem que ter muitos anos de vida, muito bem. E nós? O Felipe já passou dos 50. E Jesus foi com 33. O que é muitos anos de vida? Por quê? Isso tem que pensar. Então, ele pensou assim com relação ao papai querido, o Adão. E como ele tinha técnica e não tinha esquecido, ele foi lá no paraíso. E o paraíso estava protegido por 2 querubins, por 2 anjos, para que aqueles que abusaram do paraíso não entrassem no paraíso e não tomassem o paraíso. Igualzinho o nosso lar. Tem lá a segurança, o vigilante Paulo. Para entrar tem que pedir autorização. Igual a tua casa, que você bota a porta, bota a chave, bota segredo, bota olho mágico. Para entrar aquele que você quer. Então também os anjos ficaram tomando conta para que desordeiros que não cumprem a lei não entrem para quebrar a harmonia do Éden. A palavra Éden quer dizer delícia, prazer, paraíso, harmonia. Jardim quer dizer fechado. Por isso que no jardim a gente bota pedrinha assim, ou bota um murinho, porque jardim tem essa ideia de cerco, de fechado. Então era um espaço de harmonia, de delícia. E o Sete foi lá, bateu e apareceu o anjo. Só que os querubins anunciaram, ô chefe, que nem a Narcisa e o André chamaram o vigilante Paulo, os querubins também mandaram chamar o chefão lá. Quem era o chefão? Miguel. Vamos dar uma paradinha aqui sobre Miguel. Miguel é aquele que, no Apocalipse capítulo 12, expulsa Lúcifer do céu e que vai fazer as pessoas entrarem outra vez no céu. Aqueles que cumprem a lei de Deus. Tanto que a palavra Miguel é Micael, alguém como Deus. El é Deus. Era o Deus primitivo antes de ter o nome Yahvé. Era como ele chamava qualquer deuses. Né? El. Por isso que o plural é El-In, Elohim. In é plural no hebraico. Então, ele chama o Miguel. Miguel aparece. Que passa, Sete? Aí ele não falou bem assim, não. Ele falou que se deseja, alguma coisa assim. E o Sete falou assim, eu quero um fruto aí da árvore da vida para dar para o meu pai, porque ele está morrendo. E aí da árvore da vida ele vai viver. Aí o Miguel falou assim, impossível. Não dá. Não dá. Ele errou e agora ele só vai ter acesso à árvore da vida só daqui a 5.500 anos.
Aí agora a gente entende o calendário judaico. Está no ano, qual o ano que está? 5.000 e não sei quanto, não está? Não é isso no calendário judaico? Porque eles começam contando de lá de Abraão, né? Então o calendário judaico, de Adão, né? Então o calendário judaico é 5.500 anos, é o que nós estamos agora. Esse período aqui agora é o período de regeneração, cura só na regeneração. Por enquanto você está em prova e expiação, primitivo, prova e expiação. Agora, regenerar, ou melhor, tratar, curar, é agora. Logo, regeneração não é mundo de perfeição. Ainda é mundo de hospital, mas que você já topa o tratamento. Compreendeu? Já quer seguir o médico, já quer seguir a receita, já quer saber, doutor, o que é preciso fazer? Ah, tem que amar, ajudar os pobres. Aí você vai fazer. Regeneração é isso. Se regenerar, se reconstruir, reconstruir aquilo que ficou quebrado, estragado. Né? Imagina regenerar uma estátua, uma imagem. Restaurar. É isso. Bom, então ele diz, só daqui a 5.500 anos. Não tem jeito. Aí ele agradeceu, disse, não, mas olha, vou fazer uma coisa. Vou te dar um galinho para você. E nesse galinho você planta lá. Mas o Adão não tem jeito, assim, nesse caso. E ele foi e plantou. E o Adão morreu, né? As escrituras falam da desencarnação de Adão. Falam da desencarnação de Eva. Falam até com quantos anos direitinho e tal. E ele pega isso e ele planta essa árvore. Esse galho. E esse galho frutificou. E esse galho cresceu. Muito bem. Então nós já estamos fazendo o quê? Fazendo a transposição da árvore da vida para cá. Mas não é essa a ideia? Tirar o material que está dentro de nós e trazer para fora. E plantar. Por enquanto é muito tenro. O que nós sabemos sobre a vida verdadeira é muito pouquinho, ainda está muito pouco, mas isso vai crescendo. E tem hora que cresce muito, mas aí eu não entendo nada. Só alguns iniciados, ou missionários, ou evoluídos que compreendem. Tudo bem? Aí a árvore cresceu. Mas aí essa árvore, a rainha de Sabá veio visitar Salomão, aí nós já estamos na época de Salomão. Ela veio visitar Salomão e ela achou a árvore maravilhosa, porque a rainha de Sabá vinha do mundo árabe, lá daquele caminho que passa pela Jordânia, que passa por Petra, que eu falei ontem, e trazia os aromas, os perfumes, daí a riqueza dos perfumes do mundo árabe. Então ela vinha com esse propósito. Quando ela viu a árvore, em que ela sentiu aquele aroma maravilhoso, olha como Paulo fala, né? Todo cristão exala o perfume do Cristo, e ele é a vida, né? Ele é a árvore da vida. Então é aquele perfume crístico. Então, na hora que exalou aquele perfume, ela falou para Salomão. Aí Salomão falou assim, poxa, eu vou cortar essa árvore, eu vou botar no templo, porque o Salomão estava construindo o templo. Eu vou botar ela aqui no templo. Então, na hora que está fazendo a construção, ele quis botar na frente. Em um lugar que ele escolhia, ficava curto demais. No outro lugar que ele escolhia, ficava alto demais. Aí nunca encaixava, não servia. Ou melhor, a árvore da vida não se encaixa no templo humano. Templo humano, construção humana, não representa as coisas da vida. Logo, a tua árvore, a tua vida, o teu corpo, não encaixa ainda na árvore da vida. Sempre fica faltando um pedaço. Há uma quebra de relação. Tanto que nós não somos templo de Deus, né? E o próprio Jesus falou, se destruirdes esse templo, eu erguerei em 3 dias, e diz lá o Evangelho de João no capítulo 2. E aí eles foram entender depois da ressurreição que ele falava do templo do seu corpo. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, nesse nosso templo, a vida manifesta não cabe. Ela está latente dentro de nós. O Cristo está dentro de nós. Mas aqui manifestado não está. Fica sempre faltando. Aí foi uma pena. Ele pegou e jogou ela num lago lá. Jogou a ave no lago. Na hora que ele jogou ela no lago, serviu para atravessar. As pessoas usavam assim para atravessar. E aí
para ajudar aqui na terra, ser missionário, as coisas do céu ajudam. Eles vêm aqui e ajudam a gente. Então já deu para atravessar. Essa imagem de atravessar o lago é a imagem de São Cristóvão. São Cristóvão era alguém muito forte. Eu visitei o templo de São Cristóvão lá na ilha de Pátimo, na Grécia. Ele era alguém muito forte, que ele fazia essa caridade, ajudava a atravessar as pessoas no rio perigoso. Até que um dia era uma criança, ele falou, essa é mole. Botou no ombro e foi atravessar a criança no rio. Só que ele era pesado demais, ele fortão, ele não aguentava. Aí ele perguntou, quem é você, criança? Era o Cristo, por isso Cristóvão. Aí ele botou o nome dele em homenagem a Cristo, né? Protetor dos motoristas. É a descida dos ideais, né? Ou melhor, daqueles que querem dirigir a sua vida, que querem atravessar as coisas perigosas. Tudo é uma imagem. Todas essas coisas são símbolos. Então, voltando, a cruz, ela servia para atravessar o lago. Mas ela foi ficando lá, e aí acabou, com o senhoramento, né, ela sendo enterrada. E ela ficou enterrada lá. Que lago é esse? É aquela piscina de Siloé que Jesus lavou o doente e mandou ele lá se limpar no rio, e que de vez em quando a piscina se mexia, pelo um anjo, pela força de um anjo, é pela força da vida, né? E aí saíam coisas benéficas do lago e as pessoas se curavam. Aí diz a lenda, curavam por quê? Porque a árvore da vida estava enterrada lá dentro. Então ela emanava a vida dela e as pessoas então usavam aquilo como medicamento, como cura. Água medicinal. Leia o meu livro, A Cura pela Água, as orientações de Chico Xavier, que vocês vão ter essas coisas das águas medicinais em detalhes. E inclusive dessa piscina em si e de outras lá do Evangelho. Então, ela emanava saúde. Tudo bem? Até que uma vez um anjo fez ela tremer, não é assim que diz o Evangelho? Fez ela tremer, tremeu demais, feito com abalo sísmico, e a madeira subiu. Quando subiu, os romanos vinham passando, viram aquela madeira, e falaram, opa, essa madeira está boa para fazer uma cruz. Ela é boa, está num tamanho bom. Aí chamou os judeus, porque eles são soldados romanos. Quem trabalha são os escravos, né? Então ele chamou os judeus, falou, pega essa madeira aí, corta e faz uma cruz aí. Eles fizeram uma cruz. E aí fizeram a cruz e vai ser essa cruz da árvore da vida que vai ser a cruz do Cristo. O Cristo vai ser crucificado nessa cruz. E no caso, a cruz vai ser fincada lá no Calvário. Aonde que ela vai ser fincada no Calvário? Onde antigamente o Sete tinha enterrado seu pai Adão. Então a cruz foi enterrada onde? No túmulo do Adão. E Adão agora vai ter em cima dele a árvore da vida. Aquilo que ele desprezou, o que está saindo de Adão? Se está em cima do túmulo dele, é como se as raízes, ou como se ele fosse um material biológico, ou o estrume, podemos dizer, que dele está gerando a vida. E qual é a vida maior que ele vai gerar através da evolução? Cristo. Nós vamos colocar o nosso Cristo manifesto para fora. Aquilo que está latente, vem para fora. Né? Manifestar o Cristo. Já não sou eu mais que vivo, como falou Paulo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo, e morte é lucro, olha, morte é lucro. São frases como essa que a gente não consegue entender sem a queda, né? Como é que morte é lucro? No livro Sabedoria diz assim, Deus é o autor da vida, quem criou a morte foi o diabo. Ainda diz o livro da Sabedoria, você conhece alguém que morreu? Se você conhece alguém que morreu, faz parte do partido do diabo. Queda. Todos que morrem é porque caíram. Porque são em si mesmo adversário. A palavra diabo quer dizer adversário, opositor, dicotomia, quebra, divisão, rachadura, esquecimento, desprezo. Todos que passaram pela morte, filhos do diabo, essa oposição. E é engraçado que a gente vai passar por ela, né? Por isso que a gente reage, a gente se acha o tal, a gente se acha bom, a gente se acha perfeito. A culpa é de Deus. A maior dificuldade de entender a queda é porque eu sou orgulhoso, vaidoso, presunçoso.
E é melhor sempre ter alguém errado, a culpa é dele. Mas voltando. Então, a cruz foi colocada ali e o Cristo foi ali. E na cruz, qual foi a última frase de Jesus? Qual foi a última mensagem? Qual é o ápice da mensagem do Cristo? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Puf, retorno. A queda e o retorno. Isso que nós temos que fazer. Por enquanto que nós não entregarmos a nossa vida a Deus, a gente não volta ao céu, ao paraíso, ao sistema. Ou, como diz Francisco, a nossa vontade tem que ser propriedade divina. Ou, como diz Cristo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele entrega o Espírito. Quando ele entrega o Espírito a Deus, não é mais dele. Nas tuas mãos eu entrego. Ou melhor, quero ser teu, me usa como você acha, quero seguir a tua lei, sou todo teu, estou à sua disposição. É tudo ao contrário do desprezo. A queda é traição, traição é desprezo. Nós desprezamos, nós traímos Deus. Por isso que a gente esqueceu. A palavra é danada. Perdeu o apreço, nós não temos mais apreço, despreço. Não tem mais valor, é o preço. Deus deixou de ter valor para mim. Aliás, não tem mesmo. Para a gente não tem mesmo. Tá certo? Tanto que de segunda, terça, quarta, nós vamos trabalhar, ganhar dinheiro. E depois, se a gente tiver tempo, a gente vem no centro espírita. E se você tiver de optar, você vai por dinheiro, não para vir para o centro espírita. Conta nos dedos isso. E é verdade, e tem que ser assim. Porque também você morre, porque você tem uma necessidade básica, a sua vida é dependente. Se você não arrumar dinheiro e não comer, ninguém vai te dar também, não. O mundo vai te explorar. E depois nem a vagem dos porcos vão te dar. É custo e benefício. O porco me dá dinheiro, você não, camarada. O porco eu vendo me dá dinheiro. Então é custo e benefício. O mundo é cruel. Porque nós somos cruéis. Então repare que do túmulo do Adão sai a cruz. Sai a árvore da vida. E no alto vem a mensagem. Entrega a Deus. E lá embaixo nós temos Adão, e em cima nós temos Cristo. Vamos para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro Adão e o último Adão. Olha como é que ele fala. O primeiro Adão é alma que vive. O último Adão é alma que tem vida em si mesmo. Um é alma vivente, o outro é alma que tem vida em si mesmo. Vida plena. E a evolução vai do primeiro Adão ao último Adão. A palavra Adão está lá no meu livro Evolução de Adão. Vocês podem baixar na internet e ver. A palavra Adão é Ad-Ram. Ad quer dizer primeiro, Ram quer dizer eu. O primeiro estágio, o primeiro nível de consciência. O eu pequenininho. Aquela pontinha do iceberg. E o último Adão é o eu no estágio mais elevado. É o Cristo. Vida. A vida dependente, independente, como diz Pedro. Então eu tenho que sair de um estágio e chegar lá no último. Ou como diz Paulo nessa carta aos Coríntios. Sair do primeiro Adão e chegar no último Adão. E ele diz, o primeiro Adão morreu, o segundo Adão é vida plena. Então a evolução é essa. A gente está aqui, estamos enterrados, não tem jeito, diz Miguel. Aí vocês falam assim, mas essa história é uma invenção. É lógico, é uma lenda. Uma lenda para contar para a gente as coisas. E nós estamos no século XIII. Vocês queriam o Alba de Ubaldi? No século XIII? A Alba de Ubaldi está aí. A gente não entende no século XXI. Eu estou falando do século XIII. E a mensagem é anterior. É lá do Evangelho de Nicodemos. Século II do cristianismo. Porque é discípulo de Nicodemos que escreveu. Porque ouviu, vem por tradição, sabe? É de ouvido. Um vai passando por outro, até que chega alguém que sabe escrever. Porque antigamente a coisa é muito difícil saber escrever, era uma raridade. E além de saber escrever, tem que ter papiro. E mais, ou então pergaminho, couro de bicho. E aí guardar isso, ainda escrever e guardar, preservar. Num ambiente que o cristão vivia em fuga permanente, porque senão morria. Então essa é a situação. Então é uma lenda, mas a lenda deixa claro para a gente que nós caímos, morremos, fomos expulsos do paraíso, ganhamos uma túnica de pele.
Leva-se muito tempo para evoluir. Aí vem uma imagem dos 5.500 anos. Mas é uma imagem numérica também. Somando 5 com 5 dá 10. E aí, se eu for lá para as tradições de Hermes Trismegisto, que veio do Egito, essa tradição veio de Israel, e Israel nada mais é do que alguém que recebeu o conhecimento do Egito, como nós vimos na palestra de ontem. Então preste atenção, o número 10, se eu pegar a tradição de Hermes Trismegisto, que Emmanuel diz que é a sabedoria, é um ciclo perfeito, completo, que vai no 9 e começa uma nova etapa. Agora, para ele começar uma nova etapa de vida, tem que cumprir tudo. Repare que a carta 10 do tarô é a roda da vida, a roda da fortuna. A fortuna não tem nada a ver com dinheiro. É a deusa fortuna dos gregos, que é a deusa do destino. Aquele que comanda o teu destino. Essa é a carta número 10. É a carta do teu destino. O teu destino tem que tocar a manivela. E aí você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E tem um serzinho com uma coroa na cabeça, em cima da roda. Ou melhor, você fica nesse ciclo da vida, na roda da vida, como falou Buda, e você nasce, renasce, nasce, renasce. É necessário nascer, renascer, progredir sempre, ficar assim, até que uma hora você se liberta. Aí você se liberta da roda da vida e ganha uma coroa. E diz a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, diretor da igreja de Jerusalém: bem-aventurado o que vence a provação, porque receberá a coroa da vida. Aí venceu esse estágio, recebe a coroa, evoluiu. Agora, até você chegar a esse patamar, você vai do primeiro Adão ao último Adão. Por isso a imagem da cruz que nós começamos, e eu quis fazer essa sequência, porque a cruz é sinal de libertação, de salvação. Daí o mestre falar: carregue a sua cruz. Se que você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo deixa de ser arrogante. Deixa de achar que você sabe tudo. Deixa de achar que você é o tal. Seja humilde, se anula. Negue a si mesmo. E a gente quer fazer Cristo a nossa referência, mas tem que ser assim. Porque o Balde tem que escrever dessa forma, Rustem tem que escrever dessa forma, o Cristo tem que nascer como eu quero. Negue a si mesmo, esquece você, menos. E o que você tem que fazer? E carrega a sua cruz. Para que a sua cruz seja sinal de vida. Você também foi um Adão que caiu. E agora você tem que chegar na condição de último Adão, que é na condição crística, e fazer a sua evolução. E conforme que você vai subindo, aí você cada vez vai tendo um corpo diferente. Cada vez que a gente vai subindo, a gente vai ter um corpo diferente. Lá nós éramos pedra, passamos pelos vegetais, depois os vegetais que se moviam nos mares, depois as plantas carnívoras, e os animais vertebrados, e chegamos nos mamíferos, nos animais mais adiantados, que, como diz o nosso André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é o macaco, o cachorro, o gato, o elefante, o cavalo e o golfinho. São os 6 que ele cita. E aí você chega nesse estágio mais adiantado, aí você vai para o plano espiritual. Só aí que você vai ganhar o primeiro nível de consciência, o primeiro Adham, o primeiro eu. Depois que você passar por um grande impacto magnético, daí o adormecer lá do Adão, ou como falam as revelações espíritas de Rustem, como nos fala Emmanuel, vocês podem ler essa mensagem de Emmanuel no meu livro Evolução em Dois Mundos. Eita, não cheguei nesse nível não. No meu livro Evolução de Adão, vocês podem ler essa mensagem do Emmanuel, falando como que a transição do animal para a consciência é feita no plano espiritual. Agora tem uma mensagem do Ney Lúcio que ele também diz que por vibração magnética, por passes magnéticos, é que essa consciência desperta. Aí chega no primeiro eu. Aí agora você vai ter a tua trajetória do primeiro euzinho, fraco, que vai receber os primeiros estudos, os primeiros aprendizados, e que tem que ser obediente aos princípios espirituais, até você chegar ao estágio mais alto de último Adão, de Cristo, de perfeição sideral. Lá nesse estágio,
Aí eu vou dar a segunda pergunta do Livro dos Espíritos, que por enquanto nós só estamos numa, 621. Aí a segunda pergunta do Livro dos Espíritos é a 262. Nesse estágio a gente é como criancinha. Pergunta 262. A gente é como criancinha. E como criancinha a gente não deve ter liberdade. A gente não pode deixar a criancinha atravessar a rua, botar o dedo na tomada, nada disso, porque ela não sabe. Então, diz essa pergunta que ela tem os bons espíritos para cuidar dela. Aí os bons espíritos ficam cuidando. Aí gradativamente, como é que está lá? Gradativamente, conforme que ela vai se fortalecendo, aí que os bons espíritos deixam ela cada vez ficar mais livre. E é aí que ela começa a atingir a liberdade. E aí diz essa pergunta 262, não saímos dela. Aí diz assim, e aí, quando ele atinge a liberdade, pode ou não desatender o conselho dos bons espíritos. Pode ou não desatender. Se não desatender, ou melhor, se atender ao conselho, fica obediente. Se desatender ao conselho, vem a última expressão dessa pergunta. Olha a última expressão, ao pé da letra. É aí que acontece a queda do homem. Aí é a queda. Aí é a pergunta 607 do Livro dos Espíritos, a terceira. Vou parar de citar, porque senão você vai ficar aí só citando o Livro dos Espíritos. É aí que raramente acontece dessa primeira encarnação ser na Terra. Quer dizer, a Terra já é o planeta melhorzinho, para botar uma pessoa muito mais doente ainda. Aí houve a queda. Agora ela tem que sair daí, do nascer e morrer. Eu posso ter vida outra vez, quero voltar para o paraíso. Não, leva 5.500 anos. A manivela da roda da vida, do destino, tem que rodar muito. A roda da vida de Buda tem que rodar muito. É muita evolução. Tá certo? E aí vai até um dia você fazer brotar de você mesmo, pelas raízes, a vida. Trazer a árvore de volta. A árvore que você desprezou, que está para baixo, esse é a Cabalá. Quem quiser estudar isso em detalhe nas tradições judaicas, é a árvore da vida que é a Cabalá. Aí vocês vão ver todos esses princípios saindo de Keter, Deus, e chegando em Makut, que é a terra, o ponto mais baixo da árvore. De Deus até a terra. Olha, é nada mais, nada menos do que a escala, a árvore da vida, ou melhor, a árvore genealógica de Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas. De Deus que criou Adão até chegarmos aqui. Então, a evolução se passa assim, não adianta. Aí você tem que tocar a manivela, cada vez você vai descobrindo mais, vai reencarnando, nascendo. Olha como está lá no túmulo do Kardec. Nascer, renascer, e aí nascer, morrer, renascer, progredir. É um ciclo. Até você se libertar e ganhar a coroa da vida. E aí, de você mesmo, você vai colocar a árvore para fora. Aquilo que você desprezou, que foi a vida, você vai botar a vida para fora. Aí, você vai ter a vida em si mesmo, a vida plena, a vida permanente. Tem uma passagem na vida de São Francisco, que havia 2 escadas. Uma branca, outra vermelha. Uma, os Francisco olhando. Uma, os frades subiam e caíam. Não conseguiam, ficavam cansados. E outra, eles subiam. Conseguiu. Aí eu falei que as 2 escadas. Aí foram explicar para o texto lá explica, né? Para Francisco. Uma escada é a do Cristo. A outra chega no mesmo lugar, mas você vai por Maria. Então, Jesus nos concedeu Maria, não é que Maria seja mais importante do que do Cristo. É porque nós somos, com a nossa queda, a gente ficou muito atrasado. Se a gente for só naqueles conhecimentos do Evangelho, só da forma como das discussões dos assuntos evangélicos, fica mais difícil para a gente. Nós temos que ir assim também. Mas a gente precisa de carinho de mãe.
de colo de mãe. Chega numa hora que não dá. Chega numa hora que a dor é muito grande. A encrenca da vida é muito grande. O problema em família é muito grande. A dificuldade naquele estudo é muito grande. A sua dúvida, o seu questionamento, a sua saudade daqueles que partiram é muito grande. Tem hora que a gente tem vontade de desistir, né? Aí você sobe na escada de Maria, tudo bem? Aí Maria vai te dar o apoio. É a mãezinha querida, que te envolve no manto dela de luz, a mãezinha amiga, e que protege a gente. E fala, vem cá, meu filho. Carinho de mãe, né? Vamos dar um jeito. Respira, aguarda, faz um afago, um cafuné, né? Sente o calor do colo de mãe. Esse é o coração de Maria. Coração. Por isso que todas as guerras, as pessoas viam Maria. Quando se chega à aflição máxima dos soldados, só uma coisa nos alivia. É a força da mulher. E na mulher, a força da mãe. E na mãe, a força de Maria. Em pé do lado da cruz. Vocês não podem imaginar o tamanho desse sofrimento. Se o Cristo estava crucificado na madeira, Maria estava crucificada no coração, mas em pé do lado da cruz. Então essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês. Nós temos que transportar essa árvore da vida para nós, para o nosso dia a dia. Nós temos que fazer vida em nós, recuperar a nossa condição de caídos, ter vida plena. Mas é difícil. É dura a caminhada, o karma é pesado. Se abrigue, Maria, puxa o consolo dela. Olha como diz a frase na sabedoria dos franciscanos, foram os franciscanos que colocaram essa frase. Na hora da nossa morte, amém. Na hora da morte, isso é frase franciscana, isso não é frase da Bíblia. Aquela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, a primeira parte, esse é tudo bíblico. É tudo papo de Isabel, anjo Gabriel, Maria, tá certo? A segunda parte é toda franciscana. Aí ele pegou aquela coisa que a gente tem mais medo, mais angústia, mais sofrimento, que é a morte, entregou para na hora da nossa morte, entenderam? Então, toda vez que você tiver dor, dúvida, angústia com relação a um tema, uma coisa, se abrigue, Maria. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência, para a reparação e para o exame da nossa vida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Muita paz, fique com Deus, e queria pedir encarecidamente que vocês colocassem o meu nome no culto do lar de vocês. Se não tem, funda um culto só para botar o meu nome lá, tá? Muita paz.